Gravando. Então, normalmente nessa época, vésperas do Natal, é comum encontrarmos aí na maioria das casas espíritas os temas de palestras relacionados ao Natal. E que, de fato, dá até uma conferência, né? Porém, nós optamos por falarmos de algo que atinge todos nós, todo o tempo, e por vezes nós não estamos atentos a essa justiça que acontece e que, queiramos ou não, estamos mergulhados nela. E aí vamos encontrar lá em Mateus: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Esses trechos do Evangelho estão prefaciando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando nós podemos nos perguntar assim: por que temos tantas aflições? Por que temos tanta dificuldade de entender as causas dos nossos sofrimentos? Somos pessoas de bem, não é? Muitas vezes parece injusto o sofrimento, determinados sofrimentos que passamos. E afinal, qual a finalidade desse sofrimento? Será que em algum momento haverá uma recompensa por eu passar por tanto sofrimento? Em algum momento da minha vida? E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um capítulo, se não é o maior, é um dos maiores capítulos do Evangelho, que traz para todos nós várias mensagens dos Espíritos sobre as aflições do homem. De modo geral, ela vai tratar da lei de causa e efeito, corroborando hoje o que vamos ver com a leitura que a Dilsa fez para nós. Mas apesar de ser um capítulo extremamente robusto e amplo, nós vamos nos concentrar apenas no começo desse capítulo, que dá nome à nossa palestra: Justiça das Aflições. E que logo no começo, no item 3 desse capítulo, ele já começa respondendo uma das perguntas que nós acabamos de fazer, que é se haverá alguma recompensa no futuro por conta desses sofrimentos que passamos. Haverá alguma recompensa? E o Evangelho nos diz o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, ou seja, uma enganação, não é? Então, se não pensarmos no depois, parece que o que estamos vivendo agora é uma injustiça. No mundo tereis aflições. Jesus já inicia deixando para todos nós uma afirmativa, uma certeza: tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo. Ele traz para nós uma palavra de incentivo nessa sequência. Ou ainda, podemos até considerar como uma ordem, para termos coragem de enfrentar o que vier, de confiarmos em Deus e confiarmos no próprio Jesus. Tenha de bom ânimo. Nesse momento, Jesus estava sendo guia, estava nos indicando o caminho. Eu venci o mundo. Então, novamente, aqui a ordem é: tenham fé em Deus. O progresso é incessante. E apesar das dificuldades, vocês também vencerão. Esse é o recado. Tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Contudo, não será numa única existência que nós vamos atingir esse momento. Então tenham convicção na vida futura, trabalhando desde já. Esse é o recado. Muito já se fala no linguajar popular. Essa vida é muito curta. Estamos aqui de passagem, não é? Essa vida é uma viagem, e etc. Falas populares que trazem muitas verdades, não é? E ainda segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende essa conveniência de sofrer para ser feliz. Alguns dizem que esse raciocínio é para que se tenha maior mérito depois. E aí nós vamos encontrar, continuando essa linha de raciocínio, Leon Denis, nessa obra que, inclusive, dá nome à Conferência Estadual Espírita do Paraná, agora em 2026, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis, nessa obra, ele vai nos dizer também que tudo que vive nesse mundo sofre. Natureza sofre, o animal sofre, o homem sofre. E que o amor é a lei do universo e que foi por amor que Deus criou todos os seres. Então parece uma contradição. E tanto parece uma contradição que Leon Denis vai nos dizer que ao longo da nossa história, muitos pensadores caíram nesse problema angustioso de saber que a lei do universo é de amor, mas nós sofremos. Então, esse problema angustioso levou muitos pensadores à dúvida e muitos ao pessimismo, segundo Leon Denis. E aí, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Se coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições de cada um. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro, segundo o Evangelho aqui, nessa linha de construção de raciocínio, nos diz que a fé no futuro pode consolar e infundir em nós paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, se focamos nesse raciocínio, de que tudo começa no berço e termina no túmulo. Então eu fico pensando aqui nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por que nos fazemos essas indagações? Por que sofrem uns e outros não? Será que é porque o nosso senso de justiça, ainda tão limitado, só nos faz comparar as nossas vidas com as vidas dos outros? Por que eu sofro e o meu vizinho não sofre? Mas veja, desde que admitamos a existência de Deus, ninguém pode conceber Deus sem o infinito das perfeições. Muito bem. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Senão não seria Deus, correto? Bom, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não pode agir caprichosamente, né, com parcialidade. A justiça é a mesma para todos. Logo, se as vicissitudes da vida derivam de alguma causa e Deus é justo, justa há de ser essa causa.
E é isso o que todos nós devemos nos compenetrar. Se estamos passando por algum momento difícil, algum sofrimento, existe uma causa. Se Deus é justo, justa é essa causa. E por meio dos ensinos de Jesus, Deus nos colocou na direção dessas causas. Como? Com o advento do Espiritismo e Jesus nos trazendo as mensagens, nós já alcançamos a maturidade suficiente para começar a compreender essas causas. E é por isso que nós temos essa maravilhosa doutrina nos esclarecendo, através dessas obras. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E aqui eu vou abrir um parênteses. Também nessa linha de raciocínio a respeito da doutrina espírita. Nessa obra aqui, O Sermão do Monte, de Jesus para você, de Haroldo Dutra Dias, ele vai nos dizer, nessa obra, que a mensagem espírita não vem consolar dizendo que a dor é ruim, mas vem aclarar o porquê da existência dessa dor, como um grande instrumento pedagógico, que é instrumento pedagógico e de purificação das almas. O que significa que não podemos alimentar a expectativa de que a doutrina espírita venha remover a dor das nossas existências. Certo? Então, se Deus nos colocou nessa direção das causas das nossas vicissitudes, pois já temos maturidade suficiente para alcançar e compreendê-las, vamos a elas. Mas antes, primeiramente, vamos compreender que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, de duas fontes as vicissitudes promanam. E que são duas fontes diferentes e que é importante a gente distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora desta vida ou desta existência. E se remontarmos à origem dos males terrestres, vamos reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que suportam essas vicissitudes. Então, novamente, os Espíritos, nesse capítulo 5, vão nos trazer apontamentos para que a gente reflita sobre isso. Vão nos dizer assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e pela ingratidão dos filhos. Aí vem aquela perguntinha assim: onde foi que eu errei? E aí ele vem
nos dando o alerta: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E muitas vezes a gente faz essa reflexão. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, ou se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, eu não estaria nessa condição, não estaria colhendo aquilo que eu mesmo plantei lá atrás. Lembremos que fazer ou não fazer é um plantio. Para as duas situações haverá uma colheita. Boa ou não tão boa. Mas o que é consolador, pelo menos no meu ponto de vista, é que se chegarmos a fazer essa reflexão diante das aflições, pensarmos assim: se eu tivesse feito tal coisa ou não tivesse feito tal coisa, eu estaria numa condição melhor. Ou seja, eu estou cutucando a minha própria consciência diante de atos passados. Por que eu acho que isso é consolador? Porque quando fazemos essa reflexão, estamos olhando para os nossos próprios atos. Isso significa que estamos num sinal de avanço. Porque ninguém avança pelo outro, é olhando para si mesmo, olhando para os próprios atos, pelas atitudes passadas. Então, hoje eu estou colhendo aquilo que eu fiz ontem. E amanhã eu vou colher aquilo que eu fiz hoje. Então, se eu consigo fazer esse tipo de reflexão, estou num momento difícil. Se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa condição hoje. Opa, eu descobri uma causa. Eu descobri uma causa na atual existência. Causa atual da aflição. E aí, eu não quero mais passar por isso, então eu não vou repetir aquele ato. O problema é quando não nos fazemos essa reflexão e sentamos na posição, nos nossos orgulhos, né, nos mantemos na posição de não merecedores de determinado sofrimento. E aí o Evangelho continua nessa reflexão dizendo: a quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, o seu descuido. Os males dessa natureza, diz o Evangelho, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem, olha que interessante isso aqui, o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente. Quantos de nós desgastamos muitas vezes a nossa saúde buscando o enriquecimento intelectual? Que no fundo o objetivo é um enriquecimento material. Então a gente, diversos cursos, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorado e sei lá o que mais que tem. Nada tem de errado fazer isso. Contudo, colocar isso em detrimento da própria saúde e também do progresso moral é um erro. E por que é um erro? Esses títulos, todos que a gente adquire aqui na Terra, na vida espiritual, é apenas uma informação na ficha da vida. E nós vamos encontrar essa informação na obra Nosso Lar. Quando André Luiz chegou lá, médico, e teve essa informação. Esse título que você tinha lá na Terra é só uma informação que tem aqui na tua ficha. E aí?
Então, fazer essa busca pelo nosso enriquecimento intelectual é lógico que é importante. Todo conhecimento que adquirimos não perdemos. Mas colocar isso em detrimento da própria saúde ou do nosso avanço moral é o problema. E aí nós vamos encontrar também no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma comparação entre a lei humana e a lei divina. Quando vai nos dizer que a lei humana, ela atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. E, de fato, é assim. O criminoso que está lá, detido, sabe que errou. E sabe que está lá sendo punido por aquilo que pecou. Mas o sistema prisional, pelo menos na teoria, deveria ser um processo reeducativo para reinserir essa pessoa na sociedade, depois de ter cometido um crime. Então, em tese, a lei dos homens copia a lei de Deus. Isso é bom, desde que a gente não desvie do caminho. Então, o sistema prisional, que fosse para um fim pedagógico, reeducar a pessoa para que ela possa voltar a conviver em sociedade, deveria ser assim, e de fato isso acontecer. Infelizmente, a gente vê situações que não são assim. Mas essa lei humana, ela não atinge e nem pode atingir todas as faltas que cometemos. Ela incide especialmente sobre as faltas que trazem prejuízo à sociedade. Mas acaba não atingindo as faltas que atingem somente a pessoa que as produziu. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Está aí uma grande diferença da lei dos homens e a lei de Deus. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. E daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, nós somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Veja essa frase. O sofrimento que decorre daquilo que erramos é uma advertência que nós procedemos mal. Está nos chamando a atenção. E o que vai acontecer? Vai nos dar experiência, faz-nos sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade da gente se melhorar, para que no futuro evite passar pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas amarguras. Sem o que motivo não haveria para que a gente se corrigisse, não é? Confiantes numa impunidade, retardaríamos o nosso avanço e, consequentemente, a nossa felicidade futura. Entretanto, diz o Evangelho, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Quantos de nós já dissemos isso, né? Ah, se eu soubesse antes do que eu sei agora. Muitos ainda dizem, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo,
brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. Vejam que até nesse momento aqui, nós refletimos nas coisas que fizemos, ou seja, atitudes, pensamentos, palavras, são ações dos quais nós lembramos e, portanto, são as causas atuais das aflições. E por que atuais? Porque são originados nesta vida, nesta existência. E lá atrás nós dissemos assim, que as vicissitudes promanam de duas fontes, desta vida ou fora dela. Então, se existe um sofrimento que eu não encontro causa nesta vida, aí nós vamos adentrar aonde? Nas causas anteriores das aflições, que é o próximo item do Evangelho segundo o Espiritismo, desse mesmo capítulo 5. Aqui teremos informações muito especiais também, pois quando não as temos, essas informações que o Evangelho nos traz, também pode nos levar a questionar a justiça de Deus. O item 6 desse capítulo vai dizer assim: se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, já vimos anteriormente que sofremos dos nossos próprios males, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, gravem isso, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então tem coisas, sofrimentos que passamos que eu não encontro causas aparentemente não sou eu que fui o causador. E aí eu posso questionar a justiça de Deus. E ele nos dá alguns exemplos. A perda de entes queridos e a dos que nos são às vezes o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, e que agora nós estamos acompanhando aí, até com certa frequência, muitos flagelos naturais acontecendo. E também as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Então, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão de ter feito na existência atual para merecer isso, sem uma compensação. Tão triste sorte, né? Que não poderiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Ou seja, as pessoas nasceram já com alguma dificuldade, estão num sofrimento, e aparentemente nessa existência nada foi causado por isso. E aí ele deixa a pergunta: por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, às vezes, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Não parece uma injustiça? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Parece injusto. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas isso consideraríamos, ou consideram assim, aqueles que acreditam que a alma, o espírito é criado, eu não vou nem falar no berço, eu vou falar no ventre, e que a vida termina no túmulo. Ou seja, então eu acreditaria nessa injustiça se eu considerar que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo físico. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal, né?
Mas como dissemos anteriormente, e vamos repetir aqui, de uma outra maneira, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que admitamos Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, se ao efeito precede sempre uma causa, se esta causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida. Isto é, há de estar numa existência precedente, pois são solidárias entre si. Por outro lado, não podendo Deus punir ninguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. É simples o raciocínio. Se estamos sendo punidos, se é uma punição, é porque fizemos. Por merecer. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. A justiça divina é tão perfeita, esse mecanismo que equilibra todas as coisas e nos coloca em progresso. Veja, o homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Não escapa nunca. E um detalhe, lá atrás dissemos que nos fazemos determinadas perguntas, colocando ou tentando colocar em xeque a justiça divina, sempre comparando a nossa vida com a do vizinho, né? Porque eu sofro, o vizinho não sofre. Olha que interessante. Quando nos deparamos com o vizinho prosperando materialmente, proveniente de maldades, não nos cabe desanimarmos e nos rebelarmos contra Deus. Já escutamos isso das pessoas. Ah, tem tanta gente fazendo maldade, então eu vou desistir de ser bom. Porque, materialmente falando, o mal está prosperando. E eu sou bom, não. Olha que coisa. Parece uma injustiça. Então, nesse momento, quando nos deparamos com essa situação, não nos cabe desanimarmos e nem nos rebelarmos contra Deus. E por quê? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre hoje já está expiando o seu passado. Então, o infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem a sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. E aí faz a reflexão que falamos anteriormente. Se eu não houvesse feito tal coisa, não estaria em sofrimento. E aí, nós vamos entender que sofremos aquilo em que fazemos o outro sofrer. Parece a lei de Talião, que se não interpretada corretamente, vira olho por olho, dente por dente, faca para cá e faca para lá. Mas não é assim. Se eu fui duro e desumano com alguém, em algum momento alguém será comigo. Então eu vou sofrer daquilo que eu fiz o outro sofrer. Se fui orgulhoso, eu poderei nascer numa situação, numa condição humilhante, para que eu expurgue esse orgulho de mim. Se fui avarento, egoísta, ou se fiz mau uso das riquezas, em algum momento eu vou me ver privado do necessário. Se eu fui um mau filho, poderei sofrer pelo procedimento dos meus filhos. Assim se explica, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias, não entendam mal essa palavra, que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons
e os maus neste planeta. E essa semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aí parece uma anomalia. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências que temos, verá que a cada um de nós é atribuída a parte que nos compete. Ou seja, a cada um de nós é dado conforme as nossas obras, sem prejuízo daquele que tocará no mundo dos espíritos. E veremos, né, no momento em que a justiça de Deus nunca se interrompe. Ainda Haroldo Dutra Dias vai nos dizer que sofremos essas anomalias que está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque perdemos a dimensão espiritual das nossas vidas, considerando o início no berço e o fim no túmulo. Se a gente considera isso, a gente perdeu a dimensão espiritual das nossas existências, das nossas vidas. E o que precisamos fazer? Render graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem, a todos nós, repararmos nossos erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, quando nós falamos, nas falas aqui falamos em punição, vamos entender isso do ponto de vista pedagógico. Reeducação. E aí, há uma consolação citada ainda nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, que nós estamos trabalhando. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Olha isso. Vai nos dizer que nem todo sofrimento que a gente percebe nesse mundo é porque procedeu de uma falta. Como assim? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é um raciocínio lógico? Se eu peço uma prova para Deus, volto para uma existência no corpo físico para determinadas provas, não significa então que eu cometi faltas lá atrás, significa que eu estou querendo fazer um avanço na minha evolução espiritual. E se eu preciso avançar, significa que eu não sou perfeito. É o raciocínio lógico. Pois que aquilo que é perfeito não precisa ser provado. Então estamos nesse caminho. E aí ele diz: pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta. E aí nós temos, na literatura, alguns casos que a gente pode acompanhar, como o caso de Alcione e tantos outros aí que temos esse exemplo acontecendo. E assim, mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão se expungindo das suas imperfeições pouco a pouco. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Olha isso, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Se eu consigo fazer esse reconhecimento de que eu estou num sofrimento e fui o causador desse sofrimento lá atrás,
Eu preciso agradecer a Deus porque eu já estou no processo de cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Como bem disse aquele menino que você publicou um texto para nós, você me mandou um texto, o Espiritismo faz com que a gente entenda a causa e não nos desesperamos. Não significa que eu não vou sofrer mais, mas eu sei porque sofro e aí eu não me desespero. Como diz o ditado popular, mais um: quem não espera, desespera. E ainda segundo Leon Denis, nessa mesma obra, ele diz que é muito difícil fazer o homem entender que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão, sem suores e esforços. E diz mais: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvidas, nossas faltas caem sobre nós com todo o peso e deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento, condição de progresso. Arthur Valladares, numa das suas palestras, eu anotei essa frase que me chamou muita atenção, quando ele disse que estudar o Evangelho, quando que estudar o Evangelho atinge o seu objetivo? Foi a reflexão que ele fez. Ele vai dizer que estudar o Evangelho atinge o seu objetivo quando consola os aflitos e aflige os confortados. Por que quando aflige os confortados? Porque traz as verdades espirituais. Então, à medida que adquirimos consciência da vida e do Evangelho, amplia-se o nosso senso de dever e de responsabilidade. Portanto, meus amigos, já entendemos que no mundo existem os injustos e as injustiças, mas nunca houve e nem haverá injustiçados diante das leis divinas. Já estamos em condições de entender os nossos sofrimentos, as nossas aflições, graças ao Cristo, graças ao Espiritismo que nos traz esses esclarecimentos, de sabermos assim que a justiça das aflições é o melhor processo de reeducação para todos nós. Que tenhamos, da nossa parte, a coragem para refletir sobre isso todas as vezes que formos visitados pelas aflições. É isso que eu desejo para mim. E é isso que eu desejo para todos nós.